Olá, boa noite. Começamos agora mais um Café com a Grazi. Espero estar com vocês e espero que essa live possa ajudar de alguma maneira. Vamos começar hoje com uma convidada especial, a doutora Melina, que é advogada. Ela vai nos esclarecer com alguns assuntos e vai nos tirar algumas dúvidas em relação aos nossos direitos, né, que eu acho que é uma coisa muito importante durante esse processo e que nós, infelizmente, encontramos muita dificuldade no meio do caminho, né? Acesso à medicação, ao tratamento, aos direitos mesmo, e os nossos benefícios, entre aspas, né? Então, a doutora Melina vai nos ajudar a nos esclarecer um pouquinho sobre esse tema. Entrando. Oi! Oi, Boa noite! boa noite, Grazi. Tá me escutando? Estou sim, e você? Tá um pouquinho baixo. Tá, deixa eu... Melhorou? Praticamente nada. E agora? Não, mas eu vou ver com as meninas. Vocês estão conseguindo ouvir? Deixa eu ver. Eu escuto, mas tá um pouquinho baixo. Não sei se é o meu áudio, às vezes é o meu som. Tá, senão eu Deixa eu posso ver se falar mais alguém. alto também. Tá, eu sou um. Não sei se é o meu som do meu áudio ou é o teu. Tu consegues me ouvir perfeitamente? Perfeitamente. Tá. Então, vamos iniciar. Vou ver se as meninas elas podem nos ajudar em relação ao som. Vocês conseguem ouvir a doutora? Oi, boa Deixa eu ver se noite. alguém pode nos ajudar. Me ouvem bem? Vamos nos apresentar, tudo bom? Sejam bem-vindos, né, a esse momento, esse canal de comunicação. Ó, sim, a Luciana respondeu que sim, a Fleury também. Então tá, obrigado pela informação. Eu queria muito agradecer a tua disponibilidade, doutora, por estar Imagina. aqui conosco nesse momento. É um momento, assim, tão especial e, ao mesmo tempo, delicado, né? O Outubro Rosa, ele tem várias vertentes. A gente pode utilizar o outubro para chamar atenção de várias maneiras, né? Iniciou há um tempo atrás, há muito tempo atrás, com esse mecanismo de informação, porque quando deu início ao primeiro Outubro Rosa, não existia essa comunicação que existe hoje, né? Então, toda informação, ela é bem-vinda, era e continua sendo. Claro que, às vezes, se utiliza de maneira errada ou não da maneira correta, mas o que a gente pode fazer para estar colaborando, eu acho que é válido, né? Sim. Tem a questão do cuidado, da atenção à saúde, chamar muita atenção para que as pessoas procurem ir em busca do médico, né? Sabemos que a gente não tem, nem todo mundo tem acesso à saúde com tanta facilidade, né? O Brasil é um país enorme e cheio de características, né? Cada estado, cada município, cada cidade tem a sua característica. Mas, assim, quanto mais a gente ter acesso a essas informações, aonde pedir ajuda, com quem recorrer, de que forma que a gente pode fazer isso, eu acho que é válido. Muitas vezes a gente tem acesso, entre aspas, mas nós não sabemos de que forma que a gente pode acessar, né? Então, eu acredito que o compartilhamento e a informação é o caminho para que as coisas fluam da melhor maneira possível. E eu utilizo a minha rede social, eu sou paciente oncológica
vai fazer agora 10 anos, eu utilizo a minha rede social para isso, assim, com essa ponte, com esse mecanismo de troca, né? Porque eu sei que quando a gente recebe o diagnóstico, por mais que a gente sabe e é bem informada, ou muitas vezes nós somos bloqueados pela ação do nervosismo, né? O que fazer? De que forma que a gente pode pedir ajuda? Então, nesse momento, assim, se a gente conseguir ser amparado, ser recebido com carinho, as coisas tendem a amenizar um pouquinho e facilitar o nosso processo. E eu fico muito feliz com a disponibilidade desses profissionais que vêm aqui, que aceitam o convite, né, que estão disponíveis a fazer essa troca de uma forma generosa, no sentido de trocar a sua experiência, né? Então, eu agradeço a tua disponibilidade e eu queria que tu te apresentasse um pouquinho. Imagina, Grazi, eu que agradeço o convite. Eu também estou aqui para compartilhar informações, espero poder ajudar, né? Eu sou advogada já há 14 anos e tenho algumas ações em relação a esse assunto. E meu escritório, eu advogo aqui em Florianópolis e, na verdade, eu trago alguns direitos, né, de pacientes oncológicos ou até serve também para outras doenças graves. Direitos que as pessoas não têm o conhecimento, né? E eu quero trocar aqui contigo essas informações, esse conhecimento. Então, eu vejo assim, nessa minha caminhada de oncológica, que por mais que às vezes a gente tem estudo, né, tem uma bagagem de informação, quando chega nesse momento, a gente perde essa clareza, mas ao mesmo tempo a gente lida com profissionais que dificultam esse processo, né? Sim. Que às vezes eles falam que a gente não tem direito, mas que na verdade a gente tem, porque falta humanização, né? Falta compaixão, falta empatia, né? E falta uma atenção realmente, né? Porque eu vejo que muitas vezes a gente recebe um não e a pessoa nem sabe por que recebeu um não. Sim, verdade. A gente podia começar a conversar sobre a questão do tratamento, né? Sim. Que quando a gente tem muita dificuldade, às vezes lá no início, de procurar ajuda médica, né? Eu vejo que pelo SUS, o primeiro caminho é o preventivo anual, né? Que a gente deva fazer, e que daí a enfermagem faz a coleta do material, e ali já tem um primeiro caminho de observação de alteração de sinal. Quando a gente tem um plano de saúde, já é por nossa conta também, né? De ir em busca, tanto no SUS quanto no plano de saúde, que a gente tem que ir em busca, fazer as consultas periódicas. Sim. Então, às vezes, eu vejo que tem um impedimento na questão de acesso, né? Tanto ao tratamento quanto ao esclarecimento do tratamento. Quando a gente ou o SUS não nos ajuda, de que forma que a gente pode acionar essa questão do nosso direito? Certo. Grazi, deu uma travada, mas eu acho que eu peguei o final da pergunta, tá? A partir do momento que você tem o diagnóstico, né, tanto pelo SUS, por exemplo, a Constituição, ela diz que a saúde é direito de todos. Então, o Estado, que seria os municípios, os estados e a União, tem o dever de prestar essa assistência à saúde ao paciente, né? A quem dela necessita. Então, é obrigação desses entes federados
prestar assistência à saúde, que inclui o tratamento, consulta médica, exames, tanto hospitalares quanto laboratoriais, e a medicação, o remédio. Sim. Então, eu vejo que quando o tratamento ele é inicial, é um pouco mais fácil. Depende da situação, né? Tem o encaminhamento que às vezes tem a primeira barreira da enfermagem, né? Fazer a triagem. Aí ela faz a triagem, às vezes ela tem dificuldade de fazer o acolhimento e fazer o encaminhamento. Mas quando a gente chega na questão do tratamento em si, algumas vezes a gente barra, tem o travamento em relação ao tratamento que nem sempre é disponibilizado pelo SUS, né? Que muitas vezes a gente recebe a negativa. Sim. Então, o que a gente pode fazer para estar indo em busca dessa opção e desse tratamento? Sim, realmente, Grazi. Muitas vezes a pessoa vai até a farmácia do município, né, ao posto de saúde, retirar essa medicação ou lhe é negado o tratamento. Na verdade, nesses casos, é necessário entrar com uma ação de obrigação de fazer contra o município para que ele forneça a medicação ou o tratamento, tá? Então, é necessário entrar com ação judicial. Inclusive, hoje, antigamente, há alguns anos atrás, o juiz em liminar, a liminar é aquela antecipação do seu pedido. Antes de ouvir o município, o juiz dá a garantia do tratamento da medicação ao paciente, ao autor da ação. Antes, era arbitrada uma multa diária para que o município cumprisse com essa obrigação. Hoje, é arbitrado uma pena de sequestro no valor da medicação ou do tratamento. Né? Sim, então, mas pode falar. Pode falar. Então, nesse sentido mesmo, é sequestrado da conta bancária do município, através da ordem judicial, o custeio desse tratamento ou dessa medicação. Tá? Se a pessoa não tem condições de arcar com os honorários do advogado, para obrigar, né, para entrar com essa ação de obrigação de fazer para o município, ou para o estado, ou para a União, depende do valor, né? Tem tratamentos que são de alto custos, né? E chega na casa dos milhões, ou muito perto da casa dos milhões. Pode acionar, inclusive, a União. A obrigação dos entes federados é solidária. Você pode acionar qualquer ente federado, tanto o município quanto o estado que você mora ou a União. Se a pessoa não tem condições de estar arcando com um advogado, ela pode procurar a Defensoria Pública do Estado. A Defensoria Pública é um órgão estatal do estado em que ela reside, mas tem pontos nos municípios. Se no seu município não tiver a Defensoria Pública, certamente vai ter a Defensoria Dativa, que são advogados, mas que são pagos pelo Estado. Então, eles são nomeados e o Estado paga esse advogado dativo. Mas tem que comprovar a hipossuficiência financeira, tá? Tá. Por exemplo, aqui no nosso estado de Santa Catarina, tem direito, a Defensoria Pública atua no direito, entra com essa ação para as pessoas que têm uma renda média, né? O salário líquido de até 3 salários mínimos, por exemplo. Ah, entendi. É que às vezes não fica claro de que forma, né, que a gente tem esse direito. Sim. E muitas vezes eu vejo que a gente recebe muita negativa da saúde mesmo, não falo da questão judiciária. A nossa primeira negativa é o acesso à saúde. Então a gente trava. Trava, não vai em busca, não sabe de que forma que a gente pode acionar essas informações. Então, essa tua explicação, ela nos dá um pouco mais de clareza, né? Isso. Porque também tem a questão da lei, principalmente com o diagnóstico do câncer, tem um tempo, né? Agora, era uma lei de 60 dias, agora a lei diminuiu para 30 dias. Eu até não busquei direitinho a informação dessa lei, mas eu sei que existe esse amparo.
Então, Isso. a gente pode acionar a justiça, no caso. Isso, Grazi. Inclusive, se o município já está entregando a medicação e vem que, não, esse mês não tem medicação, não recebeu, entra na justiça para pedir essa obrigação de fazer, para custear essa medicação, que o juiz, no pedido, faça o pedido do sequestro no valor, para que a pessoa possa comprar. Então, Ah, interessante. entendeu? Tem esse Aham. pedido. Já que o município, ela estava em tratamento, estava recebendo do município essa medicação. Em determinado mês, faltou. O município não recebeu, sempre tem uma desculpa, né, do município. A pessoa não pode ficar sem a medicação porque o tratamento é contínuo. Isso. Então, procure um advogado ou a defensoria pública para entrar com um pedido dessa ação judicial, esse pedido exclusivo, né? Para que seja penhorado, ou, na verdade, chama sob pena de sequestro, no valor exato da medicação. Ah, é E aí é importante. sequestrada Até a porque, pessoa. assim, pode continuar. Não, aí a pessoa pode comprar a medicação. Ah, entendi. Até porque, assim, nesse caso, tinha comentado não só com o diagnóstico do câncer, outras doenças mais graves, né? Que dá para fazer essa Isso. mesma ponte. E eu observo, principalmente nós como paciente, que muitas vezes o tratamento que a gente estava fazendo, ele não responde mais. Então, a gente tem que fazer a troca do protocolo, né? E muitas vezes aquele medicamento ele não está sendo disponibilizado pelo SUS. Uhum. E daí como é que a gente faz? A mesma A coisa. mesma coisa, é a obrigação do Estado. Se tem a prescrição médica para um novo tratamento, é a obrigação do Estado custear essa medicação. Então, entra com a ação de obrigação de fazer, determinando para que o juiz, o Poder Judiciário, determine que o município ou outro, ou o Estado, ou a União, faça o custeio desse novo tratamento, dessa nova medicação, desse novo remédio. Tem de ser rápido ou demorado? Olha, na justiça, esse é outro direito que as pessoas com grave doença têm, né? É a prioridade no julgamento. Normalmente, essas ações, a liminar, no máximo, em 72 horas, ela é analisada pelo juiz. O advogado tem que pedir prioridade no trâmite processual, tá? Entendi. Tem um, Então, nós temos, o advogado ele tem esse dever de informar, né? Tem. O advogado tem que. Ele coloca, eu faço o endereçamento e coloco já na capa, prioridade de tramitação em razão de grave doença. Coloco o número da lei Essa, certinho. essa prioridade ela só se dá ao direito ao tratamento ou outras questões judiciais? Exames, por exemplo, exames laboratoriais, ou exames de imagem, riscos, né? É a urgência. Então, pedido de Entendi. liminar, o juiz vai analisar o seu caso antes de todo o outro mérito da ação, antes de ouvir a parte contrária. Então, você Entendi. também precisa estar com todas as provas ali. Por exemplo, a prescrição médica, o valor da medicação, qual é o período do tratamento, né? E a negativa do ente federado ou do plano de saúde. Ah, entendi. Porque assim, principalmente no caso do diagnóstico do câncer, o PET-CT é um exame caro que faz um mapeamento das possíveis células, né, cancerígenas. E eu sei que esse exame é caro. E às vezes tem negativa do plano e o estado é muito complexo, né? O município nem todos têm, nem todo município tem facilidade, ou tem ali naquele hospital. Como é que funciona essa questão de tratamento fora do domicílio? Então, o tratamento fora do domicílio, ele é específico, porque determinados hospitais de referências, né, que tem, por exemplo, aquele determinado exame, ou aquela máquina para fazer o exame de imagem, ou o exame de sangue, vai para o laboratório da capital,
Então, normalmente, os hospitais de referências, eles ficam em grandes centros, ou na capital, ou em cidades com maior número de população. Então, se o município não disponibiliza esse tipo de exame, esse tipo de medicação, na verdade, é tratamento ou exames. Então, é a obrigação do transporte do paciente para o E outro. como funciona isso? É exatamente assim. Você faz o pedido para o município. O município, na verdade, vai verificar através do posto de saúde. Você vai no posto de saúde e vai ter a declaração médica de que naquele município não tem o exame necessário, o exame específico que você precisa fazer, ou o tratamento. Tem municípios que não têm a quimioterapia, que não fornece quimioterapia, por exemplo. Né? Aqui o nosso centro é Florianópolis. Então, Né? você vai pegar essa declaração médica de que no município não fornece e vai fazer através da rede pública de saúde, se for pelo SUS, da rede pública de saúde, o pedido para tratamento fora do domicílio, exatamente com essas palavras. Vai fazer esse requerimento para o posto de saúde, para a unidade básica de saúde do seu município. Entendi. E Eu aí sei que você vai assim, custear o eu transporte. não vou dizer com toda a clareza em relação a Santa Catarina, mas eu vejo que aqui tem uma certa, não é facilidade, acho que corre mais dentro da normalidade. Mas acompanhando as meninas que é do Brasil inteiro, eu vejo que outros municípios, principalmente lá no Nordeste, é mais dificultoso esse direito, né? Tá? Então, quando existe essa dificuldade, ela entra em contato com o município, mas se tem negativa, aí ela tem que entrar com um pedido em uma ação judicial. Isso, para tratamento fora do domicílio. E o município tem Sim. que disponibilizar o transporte, não é com o transporte dela. O município vai disponibilizar um carro e um motorista para levar ela para o município mais próximo que tem esse tratamento que ela necessita. Sim. Eu vejo assim, como eu vou muito no CEPOM, que é o nosso centro de referência aqui de Santa Catarina, eu vejo que tem a facilidade, né? Que tem as vans do município que traz, né? Então, eu não vejo tanta barreira. Posso estar enganada, que alguns municípios mais distantes daqui do centro tenham essa dificuldade, mas a grande maioria não. Mas eu já vejo porque tem muitas meninas que reclamam, né? Que elas não têm dinheiro para pagar um transporte público, por exemplo. Sim, sim. Tem gente que tem carro, mas tem gente que não tem carro, e daí não tem nem dinheiro para utilizar o transporte público. Então, E daí elas não sabem desse direito, dessa informação. Grazi, essas meninas precisam especificar o caso delas para a Defensoria Pública ou para o advogado. E o advogado vai fazer esses pedidos determinados de acordo com a especificidade do caso delas. O posto de saúde, normalmente, a unidade básica de saúde, ela entra em contato com a paciente para combinar um horário para sair com o carro e o motorista. Então, o motorista do município, um servidor público municipal, vai levar com o carro da prefeitura ou ambulância. Isso. O município tem que dar um jeito. Aqui eu vejo isso. Tem mais, como eu te falei, né? Não sei se é por região, por município, mas aqui, como eu vou muito no CEPOM, eu vejo isso. Mas eu já observei de meninas dizerem que elas têm dificuldade desse acesso. Sim, eu imagino. Então tem que entrar na justiça para fazer o pedido sob pena de condenação dos valores, né, contra o município. O município é obrigado, tem que cumprir a ordem judicial, sim. Que elas Tanto no tratamento quanto no medicamento. Isso, que elas não desistam e façam valer essa decisão judicial. Tá? Isso é um direito. É um direito, é um direito. Que está na Constituição. Sim, é dever do Estado, né? O Estado que eu digo é município, estados ou União, é o dever de assistência à saúde. Está incluído o tratamento fora do domicílio.
tem que comprovar a hipossuficiência financeira, né? A necessidade do tratamento em outro local que não onde ela reside, né? Já que não tem esse exame específico, esse tratamento específico nesse município, tudo através da declaração médica. O médico que diagnosticou, ela pode solicitar ao médico essa declaração. Entendi. Tu comentaste ali sobre os 3 salários mínimos. Ele é considerado de que forma? O salário Porque líquido da pessoa, do paciente que necessita. Da pessoa que vai pedir na defensoria que lhe seja assistida. É o rendimento líquido. Ah, tá. Não, é porque daí fica um pouco confuso sobre a questão de renda familiar, Uhum. Aqui é né? o rendimento líquido da Entendi. pessoa que está pedindo Individualizado. que está pedindo a gratuidade da justiça. Ah, entendi. Não, tá. É porque isso é até um assunto, porque às vezes as pessoas dizem, né, que 3 salários mínimos é na renda familiar, ou tem a questão dos 3 salários mínimos individualizados, mas ficou claro agora essa diferença. Só para diferenciar que aqui em Santa Catarina são esses 3 salários mínimos que é utilizado como parâmetro. Então, depende de cada estado, porque a Defensoria Pública é um órgão estadual, tá bem? Não, legal. É bom esse esclarecimento, porque a live ela vai ser, ela não é direcionada para o município, né? Ela é expandida, mas é legal. Então, daí a gente busca essa informação na Defensoria do meu estado, isso? Isso mesmo. Tá, ok. Se no seu município não tem defensoria pública, você procura a OAB. Interessante. Tá? Tá. Não, ótimo. Ótimo, porque assim, a gente tem como referência Florianópolis, né? Eu e você temos referência a Florianópolis. Mas é legal essa diferenciação, porque muitos municípios não têm essa referência como temos aqui. Isso. Outra coisa que eu queria ver, que nós estávamos conversando sobre os direitos, né? Alguns benefícios que a gente tem, que também é uma questão que dificulta muito. Eu, por exemplo, tenho experiência de negativa entre um profissional e outro profissional não. O que tu poderia estar nos trazendo em relação a esses benefícios? Então, Grazi, um dos benefícios, por exemplo, além da tramitação prioritária do processo, só queria, eu acho isso o máximo, que eu já tive o processo sentenciado em 46 dias. É o recorde para mim, né? Imagina, uma sentença já, o processo finalizado em 46 dias. Outro benefício, além da prioridade de tramitação no Poder Judiciário, por exemplo, o saque do fundo de garantia. Né? É um outro benefício que a pessoa tem. Então, o que fazer? Você pode ligar no 135 e, mediante a comprovação do diagnóstico, marcar junto ao INSS para solicitar o saque do fundo de garantia, do FGTS, do PIS, do PASEP. E, inclusive, se a pessoa tem o fundo de garantia e é o dependente dela que está com o diagnóstico de câncer. Sim, o meu caso. O meu caso é assim, eu não tenho fundo de garantia porque eu era concursada e o meu esposo, ele tem fundo de garantia. Então, como nós somos casados, registrados, né? A gente utiliza o saque em nome dele por conta da minha doença. Sim. Aí a gente sempre leva documentação na Caixa Econômica e faz esse saque. Isso, o saque do FGTS é na Caixa Econômica. É verdade. Isso. Eu confundi, desculpa, Grazi. Isso. Aí, como eu estava comentando, né? Eu já saquei algumas vezes o fundo de garantia dele pela minha doença
e eu já sei mais ou menos quais são as papeladas para levar. Aí, numa segunda ou terceira vez, eu fui com numa outra atendente e a atendente disse que eu não tinha direito. Aí eu ia ter que voltar para casa, se eu não soubesse, se ali fosse a minha primeira vez, eu ia voltar para casa achando que eu não tinha direito. Mas como ali não era a minha primeira vez, eu já sabia e o que que eu fiz? Só troquei de agência, né? Porque eu sei que às vezes é um pouco burocrático, até a gente comprovar e provar, eu troquei de agência e resolvi o meu problema, porque eu sabia que eu tinha direito, eu estava dentro de todos os requisitos, estava com todos os documentos em mãos, mas por falta de esclarecimento da atendente, ela queria me barrar. Então, na verdade, a obrigação da instituição bancária, né, da Caixa, era a obrigação de passar esse conhecimento para a funcionária, né? Se Sim, ela está ali naquele é, setor de fundo de garantia, ela tinha que ter esse conhecimento, né? não, às vezes é complicado, até por isso que muitas vezes a gente tem que ir além da informação, né? Isso. E por isso que a gente deve compartilhar, porque eu sabia, né? Então, outras meninas que não sabiam ou que ouviram dizer, mas não tinham certeza, então eu ouvi, certo, eu ouvi errado. Aham, Então, o porquê dessa troca, né? Quanto melhor sim. a gente saber dos nossos direitos, mais fácil a gente fazer valer os nossos direitos, né? Isso Outra mesmo, coisa até Gabi. que eu queria falar, que também está nos nossos assuntos, em relação que a Sueli falou em relação ao BPC, né? E eu queria, se tu poderias nos ajudar um pouquinho, eu sei que estava um pouquinho para frente o tópico, Não tem em problema. relação ao INSS e ao BPC, que eu vejo que muitas meninas têm dificuldade essa informação. Sim, eu não sou advogada previdenciarista, então eu vou passar as informações básicas para vocês, tá? Em relação ao BPC, ele é um benefício de prestação continuada. Tem direito, sim, que ele é um tipo de auxílio, tá? Eu anotei aqui algumas coisas. Ele é um amparo assistencial de um salário mínimo mensal. E também tem alguns requisitos, como a idade, por exemplo, 65 anos ou mais. A renda, aí que vem também esse porém. A renda aqui, ela é familiar a um quarto do salário mínimo. 25% do salário mínimo. Então, uma renda muito baixa, né? É Acho. realmente quem é a hipossuficiência financeira elevada aqui no caso, né? E E como é que a gente entra. comprova? Por exemplo, assim, eu e uma filha, como é que eu comprovo? Aí pode ser através de comprovante de endereço e a certidão de nascimento da filha, por exemplo. E aí, se a Entendi. filha trabalha, se por acaso a filha trabalha, levar o comprovante de renda dela, carteira de trabalho, um contra-cheque, tá? Então, assim, se a filha recebe um salário mínimo, mora eu e a filha, então eu não tenho direito, porque não entro desse um quarto, isso? Isso mesmo. Ah, tá. Daí, se tiver outros membros familiares, por exemplo, a minha filha com dois, três netos e eu, daí entraria dentro desse requisito do um quarto. Isso. Esse que é o benefício da prestação continuada, a vírgula dele está aí. É o problema da Ah, renda familiar. Tem que ser inferior a tá. um quarto. E aí tem direito quem nunca contribuiu, tá? Nesse caso, sim. Ah, tá. Esse auxílio, sim. Esse é Ah, amparo social. O nome dele é amparo social, entendi. tá? Entendi. Tá. E Aí, daí a Gabi, outra questão ali do INSS tem direito ao quem já contribuiu. isso, aí é o auxílio doença. Quem já, Tá? quem é, aí tem que ser segurado do INSS, tem que estar contribuindo, né? E aí, diante Entendi. da incapacidade temporária,
pode ser solicitado esse auxílio-doença. Aí Entendi. liga no 135 para agendar com o comprovante, a declaração médica, atestado, né? Liga no Tá, entendi. 135, agenda no INSS. Esses benefícios são pelo INSS. O LOAS também. Isso. Tá, entendi. O Agora LOAS tá, ficou. é a lei de assistência social, o LOAS, né? Entendi, tá. Aí, tem questões de carência do INSS? Não. É 12 meses, né? A carência. Tem que ser segurado para o auxílio-doença, tem que estar segurado. Tá. Esse é o requisito. O amparo social, que é o benefício da prestação continuada, não. Ah, entendi. Eu nunca contribuí, então eu posso, se eu tiver dentro desses requisitos, que é um quarto da renda do salário mínimo, eu posso pedir. Isso, e demonstrar incapacidade para o trabalho, né? Tratamento não, é só. Ou é incapacidade temporária. É incapacidade temporária, é incapacidade para o trabalho. Tá, entendi. Ok. Eu queria ver contigo também, daí a questão da aposentadoria, como é que funciona? Então, a aposentadoria, ela tem que ficar provada, o paciente, né, a pessoa que está solicitando a aposentadoria, tem que ficar provada a incapacidade permanente definitiva para o trabalho. Aí vai passar pela perícia do INSS. Se a Entendi. perícia negar, dizer que tem condições de voltar, o INSS vai manter a pessoa em auxílio-doença. Entendi. A não ser que você entre na justiça para passar por uma perícia judicial. É uma chance que você tem. Se você realmente não tem condições de voltar a trabalhar, você entende que a sua incapacidade é definitiva e permanente. Se seu médico está dizendo que a sua incapacidade é definitiva para o trabalho, e a perícia do INSS disse que não, você então pode entrar na justiça para passar por uma perícia judicial. Digamos que ela é mais imparcial, Entendi. Uhum. entendeu? E aí e você entra com uma ação na Justiça Federal. Federal. Isso, É, porque é contra o INSS. entendi. É, não, eu tô pensando na minha, por isso que eu tô aqui falando, Sim. porque em 2014, as situações eram outras, né? Eu não entrei o meu advogado não colocou como prioridade de atendimento, né? E ele entrou no estadual, ele não entrou no federal. Então ficou um pouco mais dificultoso, mas é Certo. importante esses esclarecimentos. Agora, quem é servidor público do Estado tem um regime próprio de previdência. Se a Sim. fonte Uhum. pagadora é estadual, então você, por exemplo, é um servidor público do município ou do estado, aí tem que entrar com uma ação na vara da Fazenda Pública, aí é estadual. Não, mas aqui na minha situação eram do INSS também. Então é uma ação Entendi. federal, da Justiça É, Federal. tá, entendi. Outra coisa que a gente fica muito na dúvida é em relação à quitação do financiamento da casa própria, Certo. né? A Então, gente tem direito, como é que funciona isso? funciona da seguinte forma: se o contrato de financiamento tem um seguro habitacional, gerando a incapacidade em razão da doença, que não pode ser pré-existente ao contrato, a casa é quitada. Deixa eu só explicitar melhor, tá? O que acontece? Quando você faz um contrato de financiamento, principalmente da Caixa, já vem embutido um seguro habitacional. Mas tem que estar especificado ali no contrato que você, além de pagar a parcela do financiamento, você paga uma parcela de seguro. Normalmente é uma A gente parcela sempre ganha de módica. brinde essa cláusula. Isso. E aí, o que acontece? Se a casa está só no seu nome, então você é 100% cotista. Então a casa é quitada. Se gerar a incapacidade.
Tá. Ah, mas a incapacidade é permanente? Isso, Incapacidade permanente. isso, Tá. exatamente. Tá? Agora, se a casa, o contrato de financiamento está no seu nome do seu marido, por exemplo, ou da pessoa e de um irmão, eles compraram juntos, vai estar no contrato de financiamento que você tem direito a ter, perdeu a cópia, vai no banco e solicita uma nova cópia desse contrato. Vai estar ali Ah, no legal. contrato a cota. A cota de participação no financiamento. Então, por exemplo, se você e seu marido estão participando de 50-50 para pagar o financiamento, então o que vai ser quitado é só 50%. Então, se você pagava R$ 1.000 de financiamento, você vai passar a pagar agora, né, você e seu marido, R$ 500, porque quita a sua cota. E isso depois Entendi. todo mundo acha que vai quitar. Não, a gente tem que analisar o contrato de Hum, financiamento. entendi, Tá? entendi. É, porque às vezes o esposo tem uma doença que ele adquiriu antes. Mas daí a esposa tem uma doença que adquiriu depois, ela pode entrar Isso, com exatamente, a parte exatamente. dela. Isso, Entendi. exatamente. Ah, bem claro essa explicação. Porque surge essa dúvida, né? Temos Sim, direito, não temos direito? Eu ouvi falar de que maneira que é. Então, a doença ela tem, não pode ser, quando eu contratei, ela não poderia estar existindo. isso. Então, eu comprei a casa há 5 anos atrás e peguei o diagnóstico esse ano. Ok. Então, eu entro no requisito, Isso, né? O isso. diagnóstico que me deu a invalidez. No caso, muitas vezes a metástase ela provoca a invalidez, Sim, né? sim. A... Então, daí eu consigo, através disso, daí eu entro com a aposentadoria, aí quando eu tiver a aposentadoria que eu dou entrada nesse direito. Isso mesmo. E daí eu posso entrar com pedido, mas aí se eu divido a minha casa com meu esposo, eu entro com a quitação da minha parte, mas continuo Isso. pagando a parte A dele. outra cota. Então, a cota ela vem em porcentagem. Às vezes não é 50-50. Se seu marido ganha mais a título de salário, ou, por exemplo, você ganha mais a título de salário, às vezes a sua cota é 70 e a do seu marido é 30. Então, 70% do valor do financiamento vai ser quitado. E muitas vezes a gente não tem essa informação, porque quando a gente compra, a gente não se prende a esse detalhe, né? A Verdade, gente se prende Graça. ao detalhe que quer comprar. Coube no Verdade. nosso orçamento, tem direito, tal, comprou, e não atenta a isso. Essas questões que tu me falou agora da porcentagem, eu nunca ouvi, né? Mas Assim que é funciona. interessante. É porque a informação é jogada assim. Paciente oncológico com invalidez tem direito à quitação. Calma, né? O direito sempre tem um porém. É preciso fazer essa análise do contrato do financiamento. Entendeu? Entendi, Então, nem sempre é entendi. 50-50. Depende muito da renda que foi declarada, para a hora que você vai financiar, depende da renda que foi declarada do seu marido e a sua. Então, ela é trazida no contrato em porcentagem. Tá? Então, é assim que funciona. É que geralmente essa parte de porcentagem a gente nunca se atenta. Não, mas você tem Então, direito. o que a gente tem que fazer é o contrato, pegar o contrato, se não Isso, tiver, e pedir no banco. isso mesmo, na instituição bancária. Isso Tá, mesmo, Graça. entendi. Bem importante esse detalhe, porque são essas entrelinhas, como tu falou, né? Que é o que nos dá ou nos tira desses benefícios. Isso mesmo. E geralmente um advogado que pode estar entrando junto conosco nos Isso, esclarecimentos, né? isso mesmo, Graça. Aham. E o outro, É, porque pode falar. Não, porque às vezes o banco já aconteceu, assim, eu já tive, já ouvi experiências de pessoas que às vezes o banco diz que não tem direito, ponto. Mas tem direito. Tem direito, E com daí, às vezes, certeza. não está ali bem especificado, ele vai olhar por cima, vai dizer que não, então
Grazi, deu uma pequena travada, mas já voltei, já estou te vendo de novo. Tá, não. Ah, mas é isso que eu estava falando, é que às vezes o banco, ele informa também, por falta de conhecimento, informa que não tem direito, mas não lê as entrelinhas, né? Isso mesmo, exatamente. A gente fala que a parte contrária nega tudo, né? Plano de saúde, o que eles podem pegar pelo em ovo, eles negam, né? Plano de saúde, instituição bancária, é complicado, Grazi. Por isso que é bom você estar amparado. Faça pelo menos uma consulta com o advogado, Ah, entendeu? entendi. Advogados prestam consulta também para poder explicar, né, essas informações, viu? Ah, legal, é importante, porque às vezes a gente nem sabe essas questões, né? A questão da Uhum. consulta, né? Isso. De ir nos orientações, e muitas vezes a gente recebe a negativa exatamente porque tu falou, porque para eles é mais fácil negar, É né? E mais é fácil mais negar. vantajoso também, Sim, Grazi. E aí, nesse né? caso, você pode pedir a cópia do contrato de financiamento e a cópia do seguro. Normalmente, o seguro é quando há incapacidade, tá? Tem que estar configurada a invalidez, que é o mesmo requisito para aposentadoria. E Entendi. quando você se aposenta, ou caso você venha recebendo uma pensão por morte, está com o diagnóstico, você pode ter direito à isenção do imposto de renda. É outro direito que a pessoa tem, tá? Tá, entendi. Não, ok. E daí ela pode recorrer estando preenchendo esses requisitos. Isso. Ela pode. A solicitação para que não haja o desconto do imposto de renda da aposentadoria que a pessoa recebe é junto ao órgão pagador. Se ela recebe a aposentadoria do INSS, ela vai fazer esse requerimento, é um requerimento administrativo. Você pode estar em parceria com o advogado. Grazi, é o que você disse, né? Servidor público é um pouco. O serviço público, às vezes, deixa a desejar, né? Nem sempre serve ao público. Estando com um advogado, o requerimento da pessoa, infelizmente, é olhado de uma outra forma, né? Infelizmente. Mas a pessoa tem o direito de fazer esse requerimento administrativo para a fonte pagadora, com a comprovação da doença, requerer a isenção do imposto de renda. Então, quando ela recebe a aposentadoria, é descontado o imposto de renda. Então, passa a não ser mais descontada, ela recebe um valor a mais, né? Sim, De aposentadoria. E pensão sim, também, se ela recebe uma pensão por morte, também nesse caso. entendi, Tá? entendi. É, que eu nessa minha caminhada, assim, eu vejo muito essa dificuldade, né? Que o órgão que está ali para nos atender muitas vezes dificulta. E às vezes também não é passado em curso, não é passado em orientações, porque não é vantagem, né? Não é Então, vantagem, porque eles vão arcar com uma dívida, com pagamento, um benefício que para eles não querem. é Então, verdade. cabe a nós essa troca de informação e esse esclarecimento para que a gente busque o melhor para a gente, né? E Isso mesmo. essa questão que tu nos falou sobre consulta é importante também, porque às vezes a gente pensa assim, ai, né, não sei como que eu vou fazer, às vezes não sei nem aonde que eu vou pedir orientação, porque acha que nenhum advogado vai querer me falar se ele não entrar com a ação no meu nome. Não. Você não É. precisa procurar um advogado só para entrar com ação judicial. Você pode fazer uma consulta jurídica para receber informações sobre o seu caso Ah, específico. É para isso que serve a consulta. A consulta entendi. serve para isso, para o advogado te passar os detalhes do seu caso específico. O que pode ser feito nesse caso? Te direcionar. Entendi. Isso eu não sabia. Realmente eu não sabia. Eu fui, né? Busquei. Na minha época, que eu entrei com o processo em 2014, eu procurei 3 advogados, porque 2 deles não sabiam nem como funcionava um caso oncológico,
né? Não estavam por dentro do assunto e também não demonstraram interesse, Tá. né? Então, ninguém é obrigado a saber, né? Mas assim, não demonstraram interesse achando que a gente não tinha direito, né? Não sabia pontuar esses requisitos aqui que tu estás colocando, esses direitos aqui que tu estás colocando. Então, não me atenderam de forma correta. Satisfatória. É, né? Como se eu não tivesse nenhum direito. E, na verdade, eu sabia que eu tinha direito. Então, se ele não sabia que eu tinha direito, ele não iria me ajudar em nada. Verdade, com Né? Eu ia certeza. ter que orientar eles. E eu sei que a gente, nem todo mundo sabe tudo, Sim, né? Que a sim, gente está aqui, sempre existe a primeira vez, né? sim. O primeiro caso, a primeira experiência, e existe aquele que quer ir a fundo buscar essa orientação. Isso. Mas eu vi questão ali de falta de interesse, motivação, não foi atrativo e acabou não me dando esse respaldo, onde eu fui em busca de outra pessoa, né? Sim. Mas eu gostei das suas explicações, porque Bom, Grazi. não deixaria na mão, Isso. Uhum, né? exatamente. Porque eu acho que isso é uma parte também importante, saber que há possibilidade de ir em busca de orientar, né? Isso. Claro, pode não querer trabalhar com essa área, mas tu pode dar uma resposta melhor pro Sim, teu cliente, né? sim, exatamente. Muita coisa, nós advogados também conseguimos algumas dúvidas iniciais dos clientes, dúvidas simples, a gente consegue também fazendo uma busca na internet. No site do INCA, no site do INSS, Sim, né? A gente consegue, às vezes, passar uma informação preliminar para o cliente, embora não seja a nossa área, por exemplo. Eu não faço trabalhista. Algumas coisas eu tento pesquisar, mas falo, olha, eu não atuo nessa área. Mas funciona mais ou menos dessa forma. Mas o senhor tem que procurar um outro advogado, né? Quando eu não conheço mesmo, eu falo, eu não enrolo. Mas se é uma dúvida que eu consigo buscar ali, eu busco, sim. né? Até porque cada caso é um caso, né? Cada caso é um É caso. específico, As né? especificidades do caso, com certeza, Grazi. Exatamente. A gente não pode Nem olhar, sempre. a gente não pode olhar os clientes como um todo. Por isso que a É, consulta jurídica é importante, para ela dizer exatamente o caso dela. essa questão, para mim, foi importante sobre o financiamento, né? Porque a gente só sabia no texto geral, e agora tu nos Isso, passou alguns detalhes de entrelinhas que são importantes. isso. Ô, Grazi, pode falar. Não, pode se Outra completar. informação também que é passada, que é jogada, é em relação aos descontos dos veículos. Isso, eu ia entrar agora. Né? Que é como se qualquer pessoa basta o diagnóstico para ter direito ao desconto, ao carro adaptado, né? E aí quando vem a negativa do órgão, mas ué, eu não tenho direito, né? Sim, Esse também, exatamente. né? Muita gente recebe. Não basta só o diagnóstico do câncer, né? Tem que Mas também tem ao contrário, né? Às vezes tu se encaixa nos requisitos e daí vem o profissional que sempre encontra barreira. isso, Eu sei que, no meu caso, por exemplo, requeri o direito da isenção, tá? porque eu fiz a mastectomia completa, radical, né? Eu tirei todos os linfonódulos. Então, no meu caso, existe a monoparesia, né? Que Uhum. eu perdi toda a... Esqueci. Me enquadro. Não Tá, existe questionamento na minha situação, porque tá. tem uns ali que tem 3 linfonódulos, 5 linfonódulos, 7. Eu sei que cada órgão, não sei como é que funciona, que dá especificações.
No meu caso, como eu tirei todos os linfonódulos, eu já entrei dentro da isenção completa, né? Porque eu Isso, fiz a mastectomia radical, né? isso. Então eu não fiquei na entrelinha. Mas eu vejo muitas meninas que encontram essa barreira exatamente por isso, Sim, porque não tem os detalhamentos do que é necessário. sim. Eu Pode falar até um pouquinho mais sobre pesquisei isso? em relação à isenção do IPI, né, na compra do veículo. Eu pesquisei em relação específica ao câncer de mama, né? Basta a retirada de gânglios linfáticos nas axilas também, Sim, que é o meu né? caso, Isso, né? É os linfonódulos que a gente chama. Mas isso. ali, um já considera? Sim, eu não vi números. Eu não vi números. Precisava Tá. pesquisar mais a fundo se tem alguma lei específica, Ah, tá? ok. Então, como eu te falei, como eu tirei tudo, eu não tenho números. Eu me Sim. enquadro que eu fiz o esvaziamento, eu não tenho mais os O que eu linfonódulos, os encontrei foi gânglios. retirada. Não estou Aham. falando de números, tá? Às Ah, vezes, tá. para justificar a negativa, o órgão administrativo coloca números. Eu indiquei Isso, apenas retirada, grávida, apenas exatamente. retirada. Porque o que que acontece? Só para te explicar um pouquinho. Quando a gente faz a cirurgia da retirada do câncer, muitas vezes o câncer já avançou para os linfonódulos, que a gente tira o linfonódulo sentinela. Às vezes tira um linfonódulo que vai para o teste, que é o sentinela, ou às vezes tem que tirar uns três. Nem todos dão positivo ou não, né? Alguns dão positivo, outros não, mas é retirado. Sim, Então, quando retira, a gente perde a eficiência do membro, sim, né? sim. Então, não é porque ele é positivo ou negativo que ele dá essa dificuldade do membro, é pela retirada do gânglio. Isso. Foi o que eu encontrei, a retirada. Então, eu lembro que eu tinha uma tia que ela tentou e um atendente disse para ela que é acima de 3. Outro atendente disse para ela que era acima de 7. Então, Então, eu não poderia afirmar, porque eu não fui em busca, e como eu tirei todos, eu não ficava na entrelinha, né? Eu uhum, ficava na retirada, eu fiz a retirada total. E sim. daí eu tive o direito de pegar a isenção do IPI e do IPVA Sim, e do sim, ICMS. sim. Isso. E é justamente o que você falou, é essa mobilidade, né? Isso, Gera uma dificuldade para a pessoa de dirigir o veículo. Inclusive, ela isso, retira sim. no nome dela e indica condutor, Sim, em né? alguns casos é. Como Isso. eu sou condutora, o carro está no meu nome, a isenção é toda minha, Sim, então está tudo dentro da minha. Só que daí eu acrescentei condutores, que dá ok. para acrescentar até 3 condutores. Mas eu Isso. também sei que às vezes tu pode comprar, se tu não dirige, compra no nome do esposo, mas coloca. Acho que compra no nome da esposa, mas coloca o marido como condutor, uma coisa assim, Pelo que eu vi da lei, você compra no seu nome, no no seu nome nome. da Isso. pessoa diagnosticada Tá, e indica condutor. isso, tá correto. É isso mesmo. É como o meu caso, eu sou a condutora, Sim, você eu não entro indicou. nessa Aham. explicação, porque daí Sim, tá no meu nome, eu que dirijo. Eu sei que sim, eu estado específico que o meu esposo pode dirigir o meu carro. sim, Eu sei sim. que eu tenho que acrescentar isso. Tá. Isso mesmo. Isso, acho que ficou clara a questão da isenção, que também é outra coisa que as meninas todas têm dificuldade, né? Que acham que ou não tem direito, ou que qualquer coisa se enquadra no direito. Isso mesmo. Dessa forma. Então tá aí, Tá. né? A gente está passando essas partes, esse conhecimento que, em tese, tem que gerar uma dificuldade, né? Na direção do veículo automotor, né?
Eu também tenho sim. dificuldade para dirigir, para dirigir. Sim, tanto que o meu carro, ele é com câmbio automático. Sim. Ele não é mais câmbio normal, né? Ele Uhum. é câmbio automático e direção hidráulica. Isso. Então, por isso que existe o desconto. Isso, Grazi. Eu sei, até vou trazer, porque eu já tenho, já participei disso. Geralmente a gente tem que entrar no Detran. Eu não sei que se em todo lugar é Detran, eu acho que não, né? Não, o Detran é órgão estadual também. Aí nos municípios Tá, tem Ciretran. tá. Eu sei que a gente chama Detran, É, mas nem todos os aqui em lugares. Florianópolis é o Detran. Aqui nós temos o Detran que é É, capital. eu sei que tem que alterar primeiro a carteira, a carta, ou a carteira de motorista, para acrescentar o atestado ali dessa minha Sim, dificuldade. sim, Daí, quando troca a carteira, aí eu entro com os pedidos. isso, Geralmente a concessionária, ela isso. facilita, Facilita. Ela já né? sabe quais são os documentos. Isso, geralmente é isso. A gente primeiro procura no órgão responsável pela carta ou a carteira, né? Faz a troca da carta, que agora tem que ter observação, e Isso, depois dá entrada na Receita Federal e na Receita Estadual. Mas geralmente as concessionárias, elas têm um setor que chama-se PCD, isso. e ali tem um atendente que facilita a orientação. Exatamente. Como a concessionária, ela quer vender o Vender. carro, Então ela então facilita. geralmente ali não tem tanta dificuldade nas informações, né? Aham. Porque ali é um benefício que vale para a concessionária, diferente dos órgãos públicos que é para nos fornecer algum direito, né? O medicamento, acesso à saúde, então existe essa contrapartida aí Sim. que é o que facilita ou dificulta. Ó, Grazi, a Tamira está falando que na Bahia é Detran. Eu sei que eu falo com algumas meninas, eu digo que é Detran, elas não sabem o que é. É. Então, por isso que eu falo, eu respondo pelo que eu sei, né? Aham, Detran, né? O órgão estadual de trânsito. Por isso que Tá. eu falo que normalmente na capital, pelo que eu sei, na capital é o Detran, que é o órgão principal estadual, e nos municípios, pelo menos aqui, é Ciretran. Tá, ok. Então tá. Eu acho que é isso, né, Melina? Isso. Ô, Eu Grazi, acho que só a em gente. relação à negativa de plano de saúde, para quem tem plano de saúde, Tá, que isso. tá até tem um processo no STF em relação ao rol da Agência Nacional de Saúde, né? Porque normalmente não, 99% dos casos, o plano de saúde nega o tratamento, dizendo que não está no rol da ANS, que é a Agência Nacional de Saúde. Então, a jurisprudência ela vinha entendendo que esse rol é meramente exemplificativo, que é um rol mínimo que o plano de saúde Hum, cobrir, né? Então, assim, entendi. o que está acontecendo, está havendo uma certa mudança de entendimento no Poder Judiciário que eu venho acompanhando, pelo menos, né? Em São Paulo também, no estado de São Paulo também. Que se há a prescrição médica para aquele determinado tratamento em relação àquela doença, mas se a doença e o tratamento está no rol, o paciente tem o direito. Mas se Ah, a entendi. doença não está no rol, ela é excluída especificamente no contrato do plano de saúde, daí não tem mais esse direito. Está havendo uma mudança de posicionamento jurisprudencial. Ah, entendi. Entendeu? Vou só exemplificar. O câncer de mama,
o médico diz que o nível o câncer para aquela paciente que ela se encontra, o câncer de mama naquele estágio, né, que fala, é a Isso. medicação X. Só que no rol está dizendo que para usar aquela medicação X, só se o câncer tiver em estado de metástase. Uhum. Mas tem uma prescrição médica dizendo que há um estudo que mesmo para aquele estágio, aquela medicação X, que a pessoa não está em metástase. É assim que fala, Entendi. Grazi. Isso. Uhum. É isso mesmo. Mas aí o plano fala, não, a medicação X é só para quem está no estágio avançado da doença, com metástase. Entendi, eu entendi. Eu Deu para tenho entender? participado de leitura disso. É que tem medicamento que ele só é considerado para metástase, mas tem medicamento que eles aceitam ou está disposto para o primeiro tratamento ou para metastático. Isso. Então, se há prescrição médica dizendo aquele estágio que aquela paciente se encontra, mesmo não estando em metástase, aquela medicação X é imprescindível para a sobrevida. Então, está a doença e está a medicação dentro do rol, então o plano não pode negar. Ah, entendi. Porque existe essa especificação de alguns medicamentos que eles não são autorizados para a parte inicial. Isso, né? É só quando faz a tentativa de um medicamento que não respondeu, aí só pode usar aquele se fez o primeiro que não respondeu. Isso mesmo, exatamente. Mas se tem prescrição médica demonstrando estudo de sobrevida, de melhora, então não pode negar. Atuação judicial, procure um advogado, procure a Defensoria Pública do seu estado ou a Defensoria Pública do seu município, entre com ação judicial porque é seu direito. Ah, entendi. É porque existe muito... o câncer, ele muda constantemente, né? Ciência, Grazi? Você mesmo disse. Isso, era isso que eu ia falar. A ciência, a pesquisa, ela muda constantemente. Eu falo por mim, né? Quando eu iniciei o meu tratamento, eu ainda não vi barreiras muito grandes em relação ao meu tratamento e o meu plano de saúde. Mas eu vejo que existe muitas meninas e muita barreira, com limitação de quantidade de exame por ano, né? Que às vezes só pode fazer uma tomografia por ano, ou 2 tomografias por ano. E tem casos que não dá para ter limitante. Não. Né? Principalmente o câncer. Eu faço tomografia a cada 3, 4 meses. Né? E eu ainda não encontrei essa dificuldade com o meu plano de saúde. Espero não encontrar, mas sei que é possível. Né? Vai caminhando agora com o Covid, aumentaram as despesas e sempre tem umas entrelinhas no meio. Sim. Infelizmente é assim que funciona. Mas eu acompanhando, eu via que tem medicamento que ele só funciona, só pode ser usado, que no caso é o meu, só podia ser usado quando tivesse metástase. E hoje eu vejo meninas com o primeiro diagnóstico já usando o meu medicamento. Isso, exatamente. Quando eu iniciei a metástase, por exemplo, foi em 2015. O medicamento que eu uso, ele era novo. Ele tinha chegado no Brasil 1 ano e meio, 2. Como era 2015, agora já estamos em 2021, 6 anos, ele já está 7 anos e meio, 8 anos. Então, ele já é velho. Mas naquele momento ele era novo, né? Então, e a ciência está sempre evoluindo. Quando eu comecei lá em 2015, não tinha tantos medicamentos disponíveis como tem hoje, né? O meu está respondendo, né? Não precisei mexer de 2015, espero não mexer tão cedo, mas se acontecer, vai ter que alterar e tem novos chegando. Agora, essa semana ainda liberaram mais um protocolo, está sendo liberado. E eu vejo que sempre tem esse avanço
e alguns municípios não se adequam a essa informação, né? Exatamente. E encontram barreiras para fornecer esse tipo de situação. Então, é importante o que tu nos trouxe sobre a jurisprudência, né, de algumas situações, e tem planos e planos de saúde. Isso, Cada município, o plano também tem um regime diferente. É o mesmo plano, mas para cada município tem regimes diferentes. Isso aí, Grazi. Não, eu gostei bastante das suas informações, que eu acho que elas são válidas, que bom, né? Nos ajuda bastante, nos dá clareza. Já até a Tamires ali comentou que gostou, que foi clara as explicações. E eu sei que a gente enfrenta isso diariamente, né? Umas mais, outras menos. Determinados municípios as barreiras são maiores, mas eu acho que é importante a gente fazer essa troca, né? E saber que existe possibilidade. A Viviane, a Emanuele também estão agradecendo, né? Eu acho que isso é sempre importante para que a gente possa saber que nós não estamos sozinhas. Verdade, verdade. Obrigada, Grazi. Obrigada pelo convite. Espero ter ajudado de alguma forma a compartilhar conhecimento, né? Sempre. Eu aprendi. Eu adorei. Por mais que eu digo que eu sou um pouquinho experiente nessa caminhada, 10 anos, né? Então tem uma bagagem grande aí de negativas e de alternativas, né? Porque eu não aceito o não como primeira resposta. Isso. Eu, Grazi, né? Eu sempre vou, como aconteceu com os meus advogados. Não é nem que não tinha direito, eu via que eles não tinham o conhecimento, intenção de ajudar. Tá. Né? Intenção de ajudar. Essa foi a observação que eu fiz. Então, eu não briguei, simplesmente virei e procurei outra pessoa que tivesse vontade de abraçar a causa. Eu sempre falo que se existe alguém que inocenta pessoas que não eram inocentadas, então por que não pode alguém abraçar com a gente e ver o que de fato a gente tem de direito, né? O que pode fazer para estar nos ajudando, porque a gente não está mendigando nada. Imagina, de forma alguma, você tem toda a razão, Grazi. Você tem toda a razão, viu? E eu gosto disso, por isso até que eu abri esse espaço, né, que é o Café com a Grazi e outros, e o meu canal, as minhas redes sociais, que é isso, que eu sei que muitas vezes a gente se acomoda com as respostas, né, infelizmente é mais fácil a pessoa dizer não, e muitas vezes é mais fácil a gente aceitar também. Mas eu vejo que hoje muitas meninas, elas estão aí querendo buscar o que é seu de direito, né? Querer buscar o que de fato a gente tem à nossa disposição, que já é uma coisa muito custosa, né? Então é isso. Muito obrigada pela tua disposição. Imagina, né? Obrigada, eu sei que eu sempre estou observando as suas postagens e eu gosto da maneira com que tu aborda, né? Todos os temas, que é assim, é uma informaçãozinha que já muda todo o nosso olhar, né? Isso, e eu tento passar também a informação de uma forma mais clara, né, Grazi? Sem o juridiquês. Isso, exatamente, porque nós pacientes, ou nós, as pessoas, né, os clientes que não são formados, nós não conhecemos essas leis, esse palavreado, né? Então dificulta muito. E eu gosto da maneira com que tu abordas, não é sem o respaldo, mas é com uma forma mais leve, né? Mais fácil de acesso, de entender, porque a gente precisa muito
de desenhar um pouquinho. Isso, com certeza, tá certo, Grazi. Então tá, querida, muito obrigada, vou te Obrigada, liberar. pessoal, E Ana, Bia, quem Carolina, quiser Raquel, acompanhar o Instagram da Melina, vamos colocar aqui. é o arroba Isso. Opa, mazucato, Melina. Isso. mazucato.dv. Arroba mazucato.dv. Eu estava colocando Melina e não estava indo. Agora deu. Isso, Eu mazucato.dv. já compartilhei ali. Até, Melina, eu vou deixar a live salva aqui no IGTV. Tá, E depois eu vou colocar ela lá no YouTube, que eu tenho um canal no YouTube. tá ok, Tá? Grazi. Então tá, querida. Muito Compartilho obrigada. Boa também. noite. Boa Obrigado noite. quem nos acompanhou até agora. Obrigada também, obrigada, Grazi. Foi um prazer, viu? Um beijo para Tá todos. bom. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado, meninas, por nos acompanhar. Espero que a gente tenha ajudado, né? E estarei aguardando vocês nas próximas lives. Fiquem com Deus e boa noite.